Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um Giro de Mercado em 5 minutos, dessa vez para o dia 22 de 12 de 2015, com os fechamentos do dia 21. Semana curta, semana do Natal, dia 24 e dia 25 não vai ter pregão, né? Semana que vem, semana do Ano Novo, dia 31 e dia 1º também não vai ter pregão, né? Então são 2 semanas com pregão apenas segunda, terça e quarta-feira. E o Ibovespa de presente de Natal, né, ironicamente, vem caindo e passou aí o último suporte, né, o suporte dos 43.600 pontos, entrou nos 43.200 pontos em preço de fechamento. Vamos dar uma olhadinha no gráfico mensal dele? Olhando aqui pelo gráfico mensal, a gente pode ver que esse fechamento de hoje é o fechamento mais baixo desde 2009, né, de abril de 2009 mais especificamente. E nesse período aí de abril de 2009, a gente tem até uma máxima aqui nos 43.400 pontos, né, portanto acima dos 43.200 que fechou hoje. Nesse mesmo movimento aqui foi aquele movimento do fundo da crise de 2008, que no mês de outubro de 2008 chegamos a 29.000 pontos no Ibovespa. E esse é o próximo fundo que a gente tem aqui técnico, tá? 29.000 pontos. Se a gente voltar a olhar as projeções diárias, a gente vai encontrar lá os 39.000 pontos, obviamente, 37.000, 39.000 como os suportes imediatos, mas o movimento macro leva até os 29.000 pontos. Vamos ligar tudo aqui de novo. Que aí dá para ter uma ideia aqui das projeções, né? Os triângulos aqui do Ibovespa mensal. É engraçado que a gente viu esses triângulos rompidos aqui desde 2011, 2012. Todo mundo ficou olhando para isso aqui, apontando para os 27.000 pontos, né, 30.000 pontos. E ninguém imaginou que de verdade isso fosse bater lá, né? Inclusive esse ano, quando teve um triângulo menor que apontou para cima, bem para a encruzilhada aqui dos triângulos, a gente viu o Ibovespa subir até dentro de um trio working mensal, né, até bater na projeção de alta desse triângulo menor, que era nada mais nada menos do que o limite do stop da projeção de baixa dos triângulos maiores, bateu aqui, depois voltou a cair, né, e está no caminho bem nítido de baixa, e com essa queda de hoje, esse fechamento de hoje, se coloca pela primeira vez desde 2009 dentro desse intervalo de projeção que leva ao fundo de 29.000 pontos. Aqui o Ibovespa Futuro, que está fazendo um movimento muitíssimo semelhante, né? O que ele está fazendo? Rompeu os 44.000 pontos, aquela linha que eu venho falando aí desde de muito tempo, né? Que se rompesse, abria uma projeção para baixo, rompeu. As projeções vão até 39.300 pontos de curto prazo, tá? As projeções de curto prazo, mas se a gente pegar também as projeções de longo prazo, vamos olhar aqui também o gráfico mensal do Ibovespa Futuro. Olhando aqui para o gráfico mensal do Ibovespa Futuro, o que a gente vê? Né? Deixa eu prolongar aqui o nosso Fibonacci para trás. A gente vê isso aqui passando no mesmo lugar aqui, ó, de abril de 2009, tá? O mesmo lugar que ele passou, e o fundo do gráfico futuro vai também para os 29.900 pontos, então a gente tem 39.000 pontos e 300.000 como uma projeção de baixa imediata, mas dentro de uma figura técnica que já montou o fundo lá nos 29.000 pontos, e as projeções dos triângulos que apareceram depois disso remontam, e já faz alguns anos que elas remontam, né? Remontam aos 28, 26.000 pontos de projeção de baixa, tá? Que vem se acumulando aí ao longo de muito tempo, mas que está cumprindo, né? Podia ter saído disso no seu tempo, mas obviamente não saiu, e agora está muito mais próximo de executar essa projeção de baixa. Olha aqui o gráfico do dólar agora, acima dos R$4 de novo, e com as projeções agora para bater em 4,13. Ele se distancia da linha de tendência aqui do Fibonacci Fan, mas ele se distancia para cima, né? O primeiro candle bem longe aqui do Fibonacci Fan com uma projeção, a gente tem aqui um triângulo novo traçado, né? E algumas figuras ombro, cabeça, ombro invertido também traçadas aqui. Essas projeções apontam para o 4,13, então o dólar ainda está com tendência de alta, e a linha azul aqui do Fibonacci Fan segue como suporte, ela que agora está na casa dos 3,90. Falando da Petrobras que perdeu o 673 hoje, né, foi para o 664, já um grande passo para bater na projeção dela dos 6,21.
E a gente tem também o 608, que é a projeção do Fibonacci, aqui tem essa região para ser atingida. Se passar para baixo dessa região, temos o 5,52, né? Se ela fechar abaixo dessa região do 608, temos o 5,52 como a última projeção aqui dessas figuras que a gente está vendo. Tá? A projeção mais pessimista que a gente tem por enquanto é o 5,52. Se você usar o mínimo da projeção de Fibonacci, né, seria para os R$4, mas usando o Fibonacci como um retângulo, que na verdade não é o que está acontecendo aqui, ele está muito focado na figura do Fibonacci mesmo de 61,8% de projeção, o que nos leva até essa faixa de 5,50 até R$6. Para baixo disso, só se ele conseguir fechar abaixo de 5,50. Aqui o gráfico da Vale 5 caindo 6%, né, devolvendo aí aquelas pequenas altas que ela tinha feito antes. Nitidamente, isso aqui não era uma ilha de reversão, como a gente tinha visto aqui um candle travando, né, a figura de ilha de reversão. Depois a nuvem negra vem se confirmando aqui, tá? E ela dentro daquela faixa de preço nova que ela ia se estabilizar, né, segundo o nosso gap de exaustão, ela está fazendo exatamente a mesma coisa que a gente tinha lido aqui atrás quando ela chegou e parou nos 9,50. Se a Vale fechar de novo abaixo dos 9,48, ela deve bater nos 8,83, tá? Para baixo dos 8,83 não tem projeção ainda. Falando agora do Banco do Brasil. O Banco do Brasil, que aqui no gráfico diário está bem confuso, como a gente veio analisando nas últimas semanas, mas se a gente mudar ele para o gráfico semanal, muito bem, a gente vai ver uma projeção de baixa dentro do gráfico semanal, né, com objetivo em 12,84. Tá, a projeção de baixa é essa que realmente não era muito forte para o gráfico semanal, pelo fato do Fibonacci ter sido machucado aqui atrás, tá? E aí ele já, mesmo assim, ele cumpriu a primeira pernada, né? Depois voltou, tá? Ele fechou abaixo, fechou acima de novo. Então, isso aqui é uma projeção de baixa que não era operável pela figura aqui de trás, por causa dos muitos sinais falsos que veio dando no meio do caminho, mas é uma figura que mostra uma projeção para a gente de 12,84. Agora que a gente está vendo esse pessimismo todo, esse 12,84 ajuda a gente ter uma ideia da onde que o Banco do Brasil pode parar, tá? E o 15,95 aqui funciona como resistência. Falando agora do YouTube 4, o YouTube que desmontou o sinal comprado aqui em cima, né? Estopou, tá? O 26,70 era aqui o stop, foi para o beleléu. E como ele está, né, dentro de um triângulo que foi rompido para cima e está saindo pelo stop aqui, e o outro triângulo está dando o sinal de venda, a gente tem dois sinais contraditórios, tá? A gente tem um sinal de venda de baixa aqui, né, não tão forte, porque a gente tem logo abaixo, aqui na casa dos 25,73, um suporte forte. De qualquer forma, a projeção desse triângulo aqui de baixa vai até os 24,74. Lembra que a gente tinha aqui o 25,02 como uma mínima, né, para ser atingida. A gente teve aqui atrás também, ó, uma mínima nos 24,53, tá? Então tem essa região dos 24,50 até os R$25 como realmente uma mínima que pode voltar a ser atingida. E pela essa formação de hoje, o Itaú está dando a impressão de que pode voltar mesmo para essa região. Tudo isso aqui é uma grande região de indefinição, tá? O Itaú veio vindo lá de cima, né? Vamos mostrar aqui o gráfico do Itaú mais longo, né? Ele veio vindo aqui de cima dos R$34. Então essa região que a gente está aqui da casa dos R$25, R$26 já era a projeção de baixa, né? A gente pode até ver aqui os triângulos apontando para o 25,35, né? Essa região já era a projeção de baixa dessa outra região aqui de cima. Então uma nova projeção de baixa aqui não é tão forte como a primeira, até porque ela está projetando 24,74, que é um preço que já foi atingido, ou seja, ela está oscilando dentro dos valores de indefinição que a gente está vendo aqui no gráfico. Para encerrar, vamos falar da Ambev que segue vendida, com objetivo no 17,45, tá? Ela está seguindo ainda essa linha de tendência aqui do Fibonacci Fan, não conseguiu se desvencilhar dessa linha, também não está dando stop, então ela está dentro da projeção de baixa ainda, e
venda está em andamento. Agradeço muito a presença de todos e até o próximo Giro de Mercado em 5 minutos.